A Bíblia de Jerusalém. Segunda. O Código Deuteronômico são estes os estatutos e as normas que cuidareis de pôr em prática na terra cuja posse Deus, Deus dos teus pais te dará, durante todos os dias em que viverdes sobre a terra. O lugar do culto devereis destruir todos os lugares em que as nações que ireis conquistar tinham servido aos seus deuses, sobre os altos montes, sobre as colinas e sob toda a árvore verdejante. Demolireis seus altares, despedaçareis suas esteias, queimareis seus postes sagrados e esmagareis os ídolos dos seus deuses, fazendo com que o nome deles desapareça de tal lugar. Em relação a Deus vosso Deus não agireis desse modo. Pelo contrário, buscá-lo-eis somente no lugar que Deus vosso Deus houver escolhido, dentre todas as vossas tribos, para aí colocar o seu nome e aí fazê-lo habitar. Levareis para lá vossos holocaustos e vossos sacrifícios, vossos dízimos e os danos das vossas mãos, vossos sacrifícios votivos e vossos sacrifícios espontâneos, os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. E comereis lá, diante de Deus vosso Deus, alegrando-vos com todo o empreendimento da vossa mão, vós e vossas famílias, com o que Deus teu Deus te houver abençoado. Não procedereis conforme procedemos aqui hoje, cada um fazendo o que lhe parece bom, pois até agora ainda não entrastes no lugar de repouso e na herança que Deus teu Deus te dará. Atravessareis o Jordão e habitareis na terra que Deus vosso Deus vos dará como herança, ele vos protegerá de todos os vossos inimigos ao redor, para que habiteis em segurança. É no lugar que Deus vosso Deus houver escolhido para aí fazer habitar o seu nome que trareis tudo o que eu vos ordenei, vossos holocaustos, vossos sacrifícios, vossos dízimos, os danos das vossas mãos e todas as oferendas escolhidas que tiverdes prometido como voto a Deus. Alegrar-vos-eis diante de Deus vosso Deus, vós, vossos filhos e vossas filhas, vossos servos e vossas servas, e o levita que mora em vossas cidades, pois ele não tem parte nem herança convosco. Precisões sobre os sacrifícios. Fica atento a ti mesmo. Não oferecerás teus holocaustos em qualquer lugar que vejas, pois é só no lugar que Deus houver escolhido, numa das tuas tribos, que deverás oferecer teus holocaustos, é lá que deverás pôr em prática tudo o que eu te ordeno. Entretanto, quando quiseres, poderás imolar e comer da carne em cada uma das tuas cidades, conforme a bênção que Deus teu Deus te houver concedido. Poderás comer tanto o puro como o impuro, assim como se come a gazela e o cervo, o sangue, porém, não o comereis, tu o derramarás por terra como água. Não poderás comer em tuas cidades o dízimo do teu trigo, do teu vinho novo e do teu óleo, nem os primogênitos das tuas vacas e ovelhas, nem algo dos sacrifícios votivos que hajas prometido, ou dos teus sacrifícios espontâneos, ou ainda dos danos da tua mão. Tu os comerás diante de Deus teu Deus, somente no lugar que Deus teu Deus houver escolhido, tu, teu filho e tua filha, teu servo e tua serva, e o levita que habita contigo. E te alegrarás diante de Deus teu Deus de todo o empreendimento da tua mão. Fica atento a ti mesmo. Nunca abençoes o levita em tua terra, todos os teus dias. Quando Deus teu Deus tiver alargado o teu território, conforme te falara, e disseres, eu queria comer carne, caso desejes comer carne, podes comer carne o quanto queiras. Se o lugar escolhido por Deus teu Deus para aí colocar o seu nome estiver muito longe de ti, poderás então imolar das vacas e ovelhas que Deus teu Deus te houver dado, conforme te ordenei. Poderás comer nas tuas cidades o quanto desejares. Do mesmo modo como se come a gazela e o cervo, assim as comerás, o puro junto com o impuro. Sê firme, contudo, para não comas o sangue, porque o sangue é a vida. Portanto, não comas a vida com a carne. Jamais o comerás. Derrama-o por terra como água. Não o comas, para que tudo corra bem a ti e a teus filhos depois de ti, pois deste modo estarás fazendo o que é reto aos olhos de Deus. Todavia, das coisas que te pertencem, tomarás o que tiveres consagrado, bem como teus sacrifícios votivos, e irás ao lugar que Deus houver escolhido. Oferecerás teus holocaustos a carne e o sangue sobre o altar de Deus teu Deus, o sangue dos teus sacrifícios será derramado sobre o altar de Deus teu Deus, e comerás a carne.
Ouve com atenção, para pôres em prática todas as coisas que te ordeno, para que tudo corra bem a ti e a teus filhos depois de ti, para sempre, pois estarás fazendo o que é bom e reto aos olhos de Deus teu Deus contra os cultos cananeus quando Deus teu Deus houver destruído as nações para onde te diriges, para te apoderares delas, e as tiveres conquistado e habitares em suas terras, fica atento a ti mesmo. Não te deixes seduzir, não vais seguir o que ele havia exterminado da tua frente, não procures pelos seus deuses, dizendo, como estas nações serviam os seus deuses. Vou fazer o mesmo. Não procederás deste modo para com Deus teu Deus. Pois elas faziam a seus deuses tudo o que é abominação para Deus, tudo o que ele detesta, por seus deuses chegaram até a queimar os próprios filhos e filhas. Cuidareis de pôr em prática tudo o que eu vos ordeno. Nada acrescentarás e nada tirarás. Contra as seduções da idolatria quando surgir em teu meio um profeta ou um intérprete de sonhos, e te apresentar um sinal ou um prodígio, se este sinal ou prodígio que ele anunciou se realiza e ele te diz, vamos seguir outros deuses, que não conheceste, e servi-los, não ouças as palavras desse profeta ou desse intérprete de sonhos. Porque Deus vosso Deus que vos experimenta, para saber se de fato amais a Deus vosso Deus com todo o vosso coração e com todo o vosso ser. Seguireis a Deus vosso Deus e a ele temereis, observareis seus mandamentos e obedecereis a sua voz, a ele servireis e a ele vos apegareis. Quanto ao profeta ou intérprete de sonhos, deverá ser morto, pois pregou a rebeldia contra Deus vosso Deus, que vos fez sair da terra do Egito e vos resgatou da casa da escravidão, para te afastar do caminho em que Deus teu Deus te ordenou caminhar. Deste modo extirparás o mal do teu meio. Se teu irmão filho do teu pai ou da tua mãe, teu filho, tua filha, ou a mulher que repousa em teu seio, ou o amigo que é como tu mesmo, quiser te seduzir secretamente, dizendo, vamos servir a outros deuses, deuses que nem tu nem teus pais conheceram, deuses de povos vizinhos, próximos ou distantes de ti, de uma extremidade da terra a outra, não lhe darás consentimento, não o ouvirás, e que teu olho não tenha piedade dele, não lhe uses de misericórdia e não escondas o seu erro. Pelo contrário, deverás matá-lo. Tua mão será a primeira a matá-lo e, a seguir, a mão de todo o povo. Apedreja-o até que morra, pois tentou afastar-te de Deus teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. E todo Israel ouvirá, ficará com medo e nunca mais se fará uma ação má como esta em teu meio. Caso ouças dizer que, numa das cidades que Deus teu Deus te dará para aí morar, homens vagabundos, procedentes do teu meio, seduzirão os habitantes da sua cidade, dizendo, vamos servir a outros deuses, que não conhecestes, deverás investigar, fazendo uma pesquisa e interrogando cuidadosamente. Caso seja a verdade, se o fato for constatado, se esta abominação foi praticada em teu meio, deverás então passar a fio de espada os habitantes daquela cidade. Tu a sacrificarás como anátema, juntamente com tudo o que nela existe. Reunirás todos os seus despojos no meio da praça pública, e queimarás completamente a cidade e todos os seus despojos para Deus teu Deus. Ela ficará em ruínas para sempre e nunca mais será reconstruída. Nada do que for sacrificado como anátema ficará em tua mão, para que Deus abandone o furor da sua cólera e te conceda o perdão, tenha piedade de ti e te multiplique, conforme jurou aos teus pais, no caso de teres obedecido à voz de Deus teu Deus, observando todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, e praticando o que é reto aos olhos de Deus teu Deus. Proibição de uma prática idolátrica. Sois filhos de Deus vosso Deus. Nunca vos marcareis com uma incisão ou tonsura entre os vossos olhos por causa de um morto. Sim. Tu és um povo consagrado a Deus teu Deus, foi a ti que Deus escolheu para que pertenças a Ele como seu povo próprio, dentre todos os povos que existem sobre a face da terra. Animais puros e impuros não comerás nada que seja abominável. Eis os animais de que podereis comer: boi, carneiro, cabra, cervo, gazela, gamo, cabrito montês, antílope, óryx e cabra selvagem. Podereis comer também de qualquer animal que tenha o casco fendido, a unha fendida nos dois cascos, e que rumine. Contudo, há ruminantes e animais com casco fendido de que não comereis: o camelo, a lebre e o texugo, que ruminam mas não têm o casco fendido, esses serão impuros para vós. Quanto ao porco,
que tem o casco fendido mas não rumina, vós o considerareis impuro. Não comereis de sua carne e nem tocareis em seus cadáveres. De tudo quanto vive na água podereis comer o seguinte, de todos os que têm barbatanas e escamas podereis comer. Não comereis, porém, de todo o que não tiver barbatanas e escamas, vós o considerareis impuro. Podereis comer de toda ave pura. Dentre elas, eis o que não podereis comer: o abutre, o gepeto, o chofrango, o milhafre negro, as diversas espécies de milhafre vermelho, todas as espécies de corvo, o avestruz, a coruja, a gaivota e as diversas espécies de gavião, o mocho, o ibis, o grão-duque, o pelicano, o abutre branco, o alcatraz, a cegonha, as diversas espécies de garça, a polpa, o morcego. Considerareis impuros todos os bichos que voam. Deles não comereis. Podereis comer todas as aves puras. Não podereis comer de nenhum animal que tenha morrido por si. Tu o darás ao forasteiro que vive em tua cidade para que ele o coma, ou vende-lo-ás a um estrangeiro. Porque tu és um povo consagrado a Deus teu Deus. Não cozerás um cabritinho no leite de sua mãe. O dízimo anual todos os anos separarás o dízimo de todo o produto da tua semeadura que o campo produzir, e diante de Deus teu Deus, no lugar que ele houver escolhido para aí fazer habitar o seu nome, comerás o dízimo do teu trigo, do teu vinho novo e do teu óleo, como também os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas continuamente a temer a Deus teu Deus. Caso o caminho seja longo demais para ti, e não possas levar o dízimo porque o lugar que Deus teu Deus escolheu para aí colocar o seu nome fica muito longe de ti, quando Deus teu Deus te houver abençoado, vende-o então por dinheiro, toma o dinheiro em tua mão e vai para o lugar que Deus teu Deus houver escolhido. Lá trocarás o dinheiro por tudo o que desejares, vacas, ovelhas, vinho, bebida embriagante, tudo enfim que te apetecer. Comerás lá, diante de Deus teu Deus, e te alegrarás, tu e a tua família. Quanto ao levita que mora nas tuas cidades, não o abandonarás, pois ele não tem parte nem herança contigo. O dízimo trienal a cada 3 anos tomarás o dízimo da tua colheita no 3º ano e o colocarás em tuas portas. Virá então o levita, pois ele não tem parte nem herança contigo, o estrangeiro, o órfão e a viúva que vivem nas tuas cidades, e eles comerão e se saciarão. Deste modo Deus teu Deus te abençoará em todo o trabalho que a tua mão realizar. O ano sabático a cada 7 anos farás remissão. Eis o que significa esta remissão: todo credor que tinha emprestado alguma coisa a seu próximo remitirá o que havia emprestado, não explorará seu próximo, nem seu irmão, porque terá sido proclamada a remissão em honra de Deus. Poderás explorar o estrangeiro, mas deixarás quite o que havias emprestado ao teu irmão. É verdade que em teu meio não haverá nenhum pobre, porque Deus vai abençoar-te na terra que Deus teu Deus te dará, para que a possuas como herança, com a condição de que obedeças de fato à voz de Deus teu Deus, cuidando de pôr em prática todos estes mandamentos que hoje te ordeno. Quando Deus teu Deus te houver abençoado, conforme disse, tu emprestarás a muitas nações, mas nada pedirás emprestado, dominarás muitas nações, mas nunca serás dominado. Quando houver um pobre em teu meio, que seja um só dos teus irmãos numa só das tuas cidades, na terra que Deus teu Deus te dará, não endurecerás teu coração, nem fecharás a mão para com este teu irmão pobre, pelo contrário, abre-lhe a mão, emprestando o que lhe falta, na medida da sua necessidade. Fica atento a ti mesmo, para que não surja em teu coração um pensamento vil, como o dizer: eis que se aproxima o 7º ano, o ano da remissão, e o teu olho se torne mau para com o teu irmão pobre, nada lhe dando, ele clamaria a Deus contra ti, e em ti haveria um pecado. Quando lhe dires algo, não des com má vontade, pois, em resposta a este gesto, Deus teu Deus te abençoará em todo o teu trabalho, em todo o empreendimento da tua mão. Nunca deixará de haver pobres na terra, é por isso que eu te ordeno, abre a mão em favor do teu irmão, do teu humilde e do teu pobre em tua terra. O escravo, quando um dos teus irmãos, hebreu ou hebreia, for vendido a ti, ele te servirá por 6 anos. No 7º ano tu o deixarás ir em liberdade. Mas, quando o deixares ir em liberdade, não o despeças de mãos vazias, carrega-lhe o ombro com presentes do produto do teu rebanho, da tua eira e do teu lagar. Dar-lhe-ás conforme a bênção que Deus teu Deus te houver concedido. Recorda que foste escravo na terra do Egito, e que Deus teu Deus te resgatou.
É por isso que eu te dou hoje esta ordem. Mas se ele te diz, não quero deixar-te, se ele te ama, a ti e a tua casa, e está bem contigo, tomarás então uma sovela e lhe furarás a orelha contra a porta, e ele ficará sendo teu servo para sempre. O mesmo farás com a tua serva. Que não te pareça difícil deixá-lo ir em liberdade, ele te serviu durante 6 anos pela metade do salário de um diarista. E Deus teu Deus te abençoará em tudo o que fazes. Os primogênitos, todo primogênito macho que nascer das tuas vacas ou ovelhas, tu o consagrarás a Deus teu Deus. Não trabalharás com o primogênito das tuas vacas, nem tosquearás o primogênito das tuas ovelhas. Tu o comerás em cada ano diante de Deus teu Deus, tu e a tua casa, no lugar que Deus houver escolhido. Se ele tiver algum defeito, se for manco ou cego, ou tiver algum outro defeito grave, não o sacrificarás a Deus teu Deus, poderás comê-lo em tua cidade, o puro junto com o impuro, como a gazela ou o cervo. Não comerás, porém, o seu sangue, derrama-o por terra como água. As festas, Páscoa e Azimos observa o mês de Abib, celebrando uma Páscoa para Deus teu Deus, porque foi numa noite do mês de Abib que Deus teu Deus te fez sair do Egito. Sacrificarás para Deus teu Deus uma Páscoa, ovelhas e bois, no lugar que Deus teu Deus houver escolhido para aí fazer habitar o seu nome. Não comerás pão fermentado com ela. Durante 7 dias comerás com ela azimos um pão de miséria, pois saíste da terra do Egito às pressas, para que te lembres do dia em que saíste da terra do Egito, todos os dias da tua vida. Durante 7 dias não se encontrará fermento em todo o teu território, e da carne que tiveres sacrificado na tarde do primeiro dia nada deverá restar para a manhã seguinte. Não poderás sacrificar a Páscoa numa das cidades que Deus teu Deus te dará, mas tão somente no lugar que Deus teu Deus houver escolhido para aí fazer habitar o seu nome. Sacrificarás a Páscoa à tarde, ao pôr do sol, hora em que saíste do Egito. Tu a cozerás e comerás no lugar que Deus teu Deus houver escolhido. Pela manhã voltarás e irás para as tuas tendas. Durante 6 dias comerás azimos, e no 7º dia haverá uma solene reunião em honra de Deus teu Deus. Nenhum trabalho realizarás. Outras festas contarás 7 semanas. A partir do momento em que lançares a foice nas espigas, começarás a contar 7 semanas. Celebrarás então a festa das semanas em honra de Deus teu Deus. A oferta espontânea que a tua mão fizer deverá ser proporcional ao modo como Deus teu Deus te houver abençoado. E te alegrarás diante de Deus teu Deus, tu, teu filho e tua filha, teu servo e tua serva, o levita que vive em tua cidade, e o estrangeiro, o órfão e a viúva que vivem no meio de ti, no lugar que Deus teu Deus houver escolhido para aí fazer habitar o seu nome. Recorda que foste escravo no Egito e cuida de pôr esses estatutos em prática. Celebrarás a festa das tendas durante 7 dias, após ter recolhido o produto da tua eira e do teu lagar. E ficarás alegre com a tua festa, tu, teu filho e tua filha, teu servo e tua serva, o levita e o estrangeiro, o órfão e a viúva que vivem nas tuas cidades. Durante 7 dias festejarás em honra de Deus teu Deus, no lugar que Deus houver escolhido, pois Deus teu Deus vai te abençoar em todas as tuas colheitas e em todo o trabalho da tua mão, para que fiques cheio de alegria. 3 vezes por ano todo varão deverá comparecer diante de Deus teu Deus, no lugar que ele houver escolhido, na festa dos azimos, na festa das semanas e na festa das tendas. E ninguém se apresente de mãos vazias diante de Deus, cada um traga seu dom conforme a bênção que Deus teu Deus te houver proporcionado. Os juízes estabelecerás juízes e escribas em cada uma das cidades que Deus teu Deus vai dar para as tuas tribos. Eles julgarão o povo com sentenças justas. Não perverterás o direito, não farás acepção de pessoas e nem aceitarás suborno, pois o suborno cega os olhos do sábio e falseia a causa dos justos. Busca somente a justiça, para que vivas e possuas a terra que Deus teu Deus te dará. Desvios do culto: não plantarás um poste sagrado ou qualquer árvore ao lado de um altar de Deus teu Deus que hajas feito para ti, nem levantarás uma estela, porque Deus teu Deus a odeia. Nunca sacrificarás para Deus teu Deus um boi ou uma ovelha com defeito ou qualquer coisa grave, seria uma abominação para Deus teu Deus.
Se em teu meio, numa das cidades que Deus teu Deus te dará, houver algum homem ou mulher que faça o que é mal aos olhos de Deus leu Deus, transgredindo sua aliança para servir a outros deuses e prostrar-se diante deles diante do sol, da lua ou todo o exército do céu, o que eu não ordenei, se isto for denunciado a ti, ou se tu o ouvires, primeiro farás uma acurada investigação. Se for verdade, se for constatado que uma tal abominação foi cometida em Israel, então farás sair para as portas da cidade o homem ou a mulher que cometeu esta má ação, e apedrejarás o homem ou a mulher até que morra. Somente pela deposição de 2 ou 3 testemunhas poder-se-á condenar alguém à morte, ninguém será morto pela deposição de uma só testemunha. A mão das testemunhas será a primeira a fazê-lo morrer, e depois a mão de todo o povo. Deste modo extirparás o mal do teu meio. Os juízes levitas, quando tiveres que julgar uma causa que te pareça demasiado difícil, causas duvidosas de homicídio, de pleito, de lesões mortais, ou causas controvertidas em tua cidade, levantar-te-ás e subirás ao lugar que Deus teu Deus houver escolhido. Irás então até aos sacerdotes levitas e ao juiz que estiver em função. Naqueles dias, eles investigarão e te anunciarão a sentença. Agirás em conformidade com a palavra que eles te anunciarem deste lugar que Deus houver escolhido. Cuidarás de agir conforme todas as suas instruções. Agirás segundo a instrução que te derem, e de acordo com a sentença que te anunciarem, sem te desviares para a direita ou para a esquerda da palavra que eles te houverem anunciado. O homem que agir com presunção, não obedecendo ao sacerdote, que está ali para servir a Deus teu Deus, nem ao juiz, tal homem deverá ser morto. Deste modo extirparás o mal de Israel, e, ouvindo, todo o povo temerá e nunca mais agirá com presunção. Os reis, quando tiveres entrado na terra que Deus teu Deus te dará, tomado posse dela e nela habitares, e disseres, quero estabelecer sobre mim um rei, como todas as nações que me rodeiam, deverás estabelecer sobre ti um rei que tenha sido escolhido por Deus teu Deus, é um dos teus irmãos que estabelecerás como rei sobre ti. Não poderás nomear um estrangeiro que não seja teu irmão. Ele, porém, não multiplicará cavalos para si, nem fará com que o povo volte ao Egito para aumentar a sua cavalaria, pois Deus vos disse, nunca mais voltareis por este caminho. Que ele não multiplique o número de suas mulheres, para que o seu coração não se desvie. E que não multiplique excessivamente sua prata e seu ouro. Quando subir ao trono real, ele deverá escrever num livro, para seu uso, uma cópia desta lei, ditada pelos sacerdotes levitas. Ela ficará com ele e ele a lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer a Deus seu Deus, observando todas as palavras desta lei e colocando estes estatutos em prática. Deste modo ele não se levantará orgulhosamente sobre seus irmãos, nem se desviará deste mandamento para a direita ou para a esquerda, de modo a prolongar os dias do seu reinado, ele e seus filhos, no meio de Israel. O sacerdócio levítico, os sacerdotes levitas, a tribo inteira de Levi, não terão parte nem herança em Israel, eles viverão dos manjares oferecidos a Deus e do seu patrimônio. Esta tribo não terá uma herança no meio dos seus irmãos, Deus é a sua herança, conforme lhe falou. Eis os direitos que os sacerdotes têm sobre o povo, sobre os que oferecem um sacrifício, do gado ou do rebanho serão dados ao sacerdote a espádua, as queixadas e o estômago. Dar-lhe-ás as primícias do teu trigo, do teu vinho novo e do teu óleo, como também as primícias da tosquia do teu rebanho. Pois foi ele que Deus teu Deus escolheu dentre todas as tuas tribos, ele e seus filhos, para estar diante de Deus teu Deus, realizando o serviço divino e dando a bênção em nome de Deus, todos os dias. Quando vier um levita de alguma das tuas cidades, onde quer que ele more em todo Israel, e com todo o desejo do coração vier para o lugar que Deus houver escolhido, e oficiar em nome de Deus seu Deus, como todos os seus irmãos levitas que permanecem lá na presença de Deus, ele comerá uma parte igual a deles, além do que ganhar pelas vendas do seu patrimônio. Os profetas, quando entrares na terra que Deus teu Deus te dará, não aprendas a imitar as abominações daquelas nações. Que em teu meio não se encontre alguém que queime seu filho ou sua filha, nem que faça presságio, oráculo, adivinhação ou magia, ou que pratique encantamentos, que interrogue espíritos ou adivinhos, ou ainda que invoque os mortos, pois quem pratica essas coisas é abominável a Deus, e é por causa dessas abominações que Deus teu Deus as desalojará em teu favor. Tu serás íntegro para com Deus teu Deus.
Eis que as nações que vais conquistar ouvem oráculos e adivinhos. Quanto a ti, isso não te é permitido por Deus teu Deus. Deus teu Deus suscitará um profeta como eu no meio de ti, dentre os teus irmãos, e vós o ouvireis. É o que tinhas pedido a Deus teu Deus no Horab, no dia da Assembleia. Não vou continuar ouvindo a voz de Deus meu Deus, nem vendo este grande logo, para não morrer, e Deus me disse, eles falaram bem. Vou suscitar para eles um profeta como tu, do meio dos seus irmãos. Colocarei as minhas palavras em sua boca e ele lhes comunicará tudo o que eu lhes ordenar. Caso haja alguém que não ouça as minhas palavras, que este profeta pronunciar em meu nome, eu próprio irei acertar contas com ele. Todavia, se o profeta tiver a ousadia de falar em meu nome uma palavra que eu não lhe tiver ordenado, ou se ele falar em nome de outros deuses, tal profeta deverá ser morto. Talvez perguntes em teu coração, como vamos saber se tal palavra não é uma palavra de Deus? Se o profeta fala em nome de Deus, mas a palavra não se cumpre, não se realiza, trata-se então de uma palavra que Deus não disse. Tal profeta falou com presunção. Não o temas. O homicida e as cidades de refúgio quando Deus teu Deus houver eliminado as nações cuja terra Deus teu Deus te dará, e as conquistares e estiveres morando em suas cidades e casas, separarás 3 cidades no meio da terra cuja posse Deus teu Deus te dará. Estabelecerás o caminho, medirás as distâncias e dividirás em 3 partes o território da terra que Deus teu Deus te dará como herança, isto para que nela se refugie todo o homicida. Este é o caso do homicida que poderá se refugiar lá para se manter vivo, aquele que matar seu próximo involuntariamente, sem tê-lo odiado antes. Por exemplo, alguém vai com seu próximo ao bosque para cortar lenha, impelindo com força o machado para cortar a árvore, o ferro escapa do cabo, atinge o companheiro e o mata. Ele poderá então se refugiar numa daquelas cidades, ficando com a vida salva, para que o vingador do sangue, enfurecido, não persiga o homicida e o alcance, porque o caminho é longo, tirando-lhe a vida sem motivo suficiente, pois antes ele não era inimigo do outro. É por isso que eu te ordeno, separa 3 cidades. E quando Deus teu Deus fizer com que as tuas fronteiras se alarguem, como jurou a teus pais, e te der toda a terra que prometera dar a teus pais, com a condição de que cuides de pôr em prática todos estes mandamentos que hoje te ordeno, amando a Deus teu Deus e andando continuamente em seus caminhos, acrescentarás ainda mais 3 cidades às 3 primeiras, para que não se derrame sangue inocente na terra que Deus teu Deus te dará como herança, e não haja sangue sobre ti. Contudo, se alguém é inimigo do seu próximo e lhe arma uma cilada, levantando-se e ferindo-o mortalmente, e a seguir se lhe fúdia numa daquelas cidades, os anciãos da sua cidade enviarão pessoas para tirá-lo de lá e entregá-lo ao vingador do sangue, para que seja morto. Que teu olho não tenha piedade dele. Deste modo extirparás de Israel o derramamento de sangue inocente, e serás feliz. Os limites não deslocarás as fronteiras do teu vizinho, colocadas pelos antepassados no patrimônio que irás herdar, na terra cuja posse Deus teu Deus te dará. As testemunhas. Uma única testemunha não é suficiente contra alguém, em qualquer caso de iniquidade ou de pecado que haja cometido. A causa será estabelecida pelo depoimento pessoal de 2 ou 3 testemunhas. Quando uma falsa testemunha se levantar contra alguém, acusando-o de alguma rebelião, as 2 partes em litígio se apresentarão diante de Deus, diante dos sacerdotes e dos juízes que estiverem em função naqueles dias. Os juízes investigarão cuidadosamente. Se a testemunha for uma testemunha falsa, e tiver caluniado seu irmão, então vós a tratareis conforme ela própria maquinava tratar o seu próximo. Deste modo extirparás o mal do teu meio, para que os outros ouçam, fiquem com medo, e nunca mais tornem a praticar semelhante mal no meio de ti. Que teu olho não tenha piedade. O talhão vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. A guerra e os soldados quando saíres para guerrear contra teus inimigos, se vaias cavalos e carros e um povo mais numeroso do que tu, não fiques com medo, pois contigo está Deus teu Deus, que te fez subir da terra do Egito. Quando estiverdes para começar o combate, o sacerdote se aproximará para falar ao povo, e lhe dirá: Ouve, ó Israel! Estais hoje prestes a guerrear contra os vossos inimigos. Não vos acovardeis, nem fiqueis com medo, nem tremais ou vos aterrorizeis diante deles,
porque Deus vosso Deus marcha convosco, lutando a vosso favor contra os vossos inimigos, para salvar-vos. Os escribas também falaram ao povo, dizendo: quem construiu uma casa nova e ainda não a consagrou, que se retire e volte para casa, para que não morra na batalha e outro a consagre. Quem plantou uma vinha e ainda não colheu seus primeiros frutos, que se retire e volte para casa, para que não morra na batalha e outro colha os primeiros frutos. Quem desposou uma mulher e ainda não a tomou, que se retire e volte para casa, para que não morra na batalha e outro a tome. E os escribas continuarão a falar ao povo: quem está com medo e se sente covarde, que se retire e volte para casa, para que sua covardia não contagie seus irmãos. Quando acabarem de falar ao povo, os escribas designarão os chefes das tropas para o comando do povo. A conquista das cidades. Quando estiveres para combater uma cidade, primeiro propõe-lhe a paz. Se ela aceitar a paz e abrir-te as portas, todo o povo que nela se encontra ficará sujeito ao trabalho forçado e te servirá. Todavia, se ela não aceitar a paz e declarar guerra contra ti, tu a sitiarás. Deus teu Deus a entregará em tua mão, e passarás todos os seus homens ao fio da espada. Quanto às mulheres, crianças, animais e tudo o que houver na cidade, todos os seus despojos, tu os tomarás como presa. E comerás o despojo dos inimigos que Deus teu Deus te entregou. Farás o mesmo com todas as cidades que estiverem muito distantes de ti, as cidades que não pertencem a estas nações. Todavia, quanto às cidades destas nações que Deus teu Deus te dará como herança, não deixarás sobreviver nenhum ser vivo. Sim, sacrificarás como anátema os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, conforme Deus teu Deus te ordenou, para que não vos ensinem a praticar todas as abominações que elas praticavam para seus deuses, estaríeis pecando contra Deus vosso Deus. Quando tiveres que sitiar uma cidade durante muito tempo antes de atacá-la e tomá-la, não deves abater suas árvores a golpes de machado, alimentar-te-ás delas, sem cortá-las. Uma árvore do campo é por acaso um homem, para que a trates como um sitiado. Contudo, se sabeis que tal árvore não é frutífera, podes então cortá-la e talhá-la para fazer instrumentos de assédio contra a cidade que está guerreando contigo, até que a tenhas conquistado. Caso de homicida desconhecido: quando for encontrado um homem morto estendido no campo, na terra cuja posse Deus teu Deus te dará, e ninguém souber quem o matou, teus anciãos e teus escribas sairão e medirão as distâncias até as cidades que estiverem ao redor do morto, determinando a cidade mais próxima do morto. A seguir, os anciãos daquela cidade tomarão uma novilha do gado, com a qual não se tenha trabalhado e ainda não tenha sido atrelada ao jugo. Os anciãos daquela cidade farão com que a novilha desça até uma torrente de água permanente, onde ninguém trabalha nem semeia. E ali, sobre a torrente, desnucarão a novilha. Depois se aproximarão os sacerdotes levitas, pois foram eles que Deus teu Deus escolheu para o seu serviço e para que abençoem em nome de Deus, cabendo-lhes também resolver qualquer litígio ou crime. E todos os anciãos da cidade mais próxima ao morto lavarão as mãos sobre a novilha desnucada na torrente, fazendo a seguinte declaração: nossas mãos não derramarão este sangue, e nossos olhos nada viram. Perdoa ao teu povo Israel, que resgataste, ó Deus, não permitas que um sangue inocente recaia sobre o teu povo Israel, e este sangue lhe será perdoado. Tu, porém, farás com que desapareça do teu meio o derramamento de sangue inocente, porque farás o que é reto aos olhos de Deus. As prisioneiras de guerra: quando saíres para guerrear contra os teus inimigos, e Deus teu Deus os entregar em tua mão, e tiveres feito prisioneiros, caso vejas entre eles uma mulher formosa e te enamores dela, tu a poderás tomar como mulher e trazê-la para a tua casa. Ela então raspará a cabeça, cortará as unhas, despirá a veste de prisioneira e permanecerá em tua casa. Durante um mês ela chorará seu pai e sua mãe. Depois disso irás a ela, desposá-la-ás, e ela será tua mulher. Mais tarde, caso não gostes mais dela, tu a deixarás ir em liberdade, mas de modo algum a venderás por dinheiro, não tirarás lucro à sua custa, após ter abusado dela.
Direito de primogenitura: se alguém tiver duas mulheres, amando a uma e não gostando da outra, e ambas lhe tiverem dado filhos, se o primogênito for da mulher da qual ele não gosta, este homem, quando for repartir a herança entre seus filhos, não poderá tratar o filho da mulher que ama como se fosse o mais velho, em detrimento do filho da mulher da qual ele não gosta, mas que é o verdadeiro primogênito. Reconhecerá como primogênito o filho da mulher da qual ele não gosta, dando-lhe porção dupla de tudo quanto possuir, pois ele é a primícia da sua virilidade e o direito de primogenitura lhe pertence. O filho indócil: se alguém tiver um filho rebelde e indócil, que não obedece ao pai e à mãe e não os ouve mesmo quando o corrigem, o pai e a mãe o pegarão e levarão aos anciãos da cidade, à porta do lugar, e dirão aos anciãos da cidade: este nosso filho é rebelde e indócil, não nos obedece, é devasso e beberrão. E todos os homens da cidade o apedrejarão até que morra. Deste modo extirparás o mal do teu meio, e todo Israel ouvirá e ficará com medo. Prescrições diversas: se um homem, culpado de um crime que merece a pena de morte, é morto e suspenso a uma árvore, seu cadáver não poderá permanecer na árvore à noite, tu o sepultarás no mesmo dia, pois o que for suspenso é um maldito de Deus. Deste modo não tornarás impuro o solo que Deus teu Deus te dará como herança. Se vês o boi ou a ovelha do teu irmão extraviados, não fiques indiferente a eles. Deves fazê-los voltar ao teu irmão. Se teu irmão não for teu vizinho, ou caso não o conheças, recolhe-os em tua propriedade e guarda-os até que o teu irmão os procure, então os devolverás. O mesmo farás com seu asno, o mesmo farás com seu manto e o mesmo farás com qualquer objeto que o teu irmão tenha perdido e que encontres. Não fiques indiferente a eles. Se vês o asno ou o boi do teu irmão caídos no caminho, não fiques indiferente, ajuda-o a pô-los em pé. A mulher não deverá usar um artigo masculino, e nem o homem se vestirá com roupas de mulher, pois quem assim age é abominável a Deus teu Deus. Se pelo caminho encontras um ninho de pássaros numa árvore ou no chão com filhotes ou ovos e a mãe sobre os filhotes ou sobre os ovos, não tomarás a mãe que está sobre os filhotes, deves primeiro deixar a mãe partir em liberdade, depois pegarás os filhotes, para que tudo corra bem a ti e prolongues os teus dias. Quando constróis uma casa nova, deves fazer um parapeito no terraço, deste modo evitarás que a tua casa seja responsável pela vingança do sangue, caso alguém dele caia. Não semearás em tua vinha duas espécies de semente, para evitar que a vinha inteira se torne consagrada, tanto a semente que semeaste como o fruto da vinha. Não lavrarás com um boi e um asno na mesma junta. Não vestirás uma roupa mesclada de lã e linho. Farás borlas nas quatro pontas do manto com que te cobrires. Atentados à reputação de uma jovem: se um homem se casa com uma mulher e, após coabitar com ela, começa a detestá-la, imputando-lhe atos vergonhosos e difamando-a publicamente, dizendo: casei-me com esta mulher, mas, quando me aproximei dela, não encontrei os sinais da sua virgindade, o pai e a mãe da jovem tomarão as provas da sua virgindade e as levarão aos anciãos da cidade, na porta. Então o pai da jovem dirá aos anciãos: dei a minha filha como esposa a este homem, mas ele a detesta, e eis que está lhe imputando atos vergonhosos, dizendo: não encontrei os sinais da virgindade em tua filha. Mas eis aqui as provas da virgindade da minha filha, e estenderão o lençol diante dos anciãos da cidade. Os anciãos da cidade tomarão o homem, castigá-lo-ão e lhe infligirão a multa de 100 siclos de prata, que serão dados ao pai da jovem, por uma virgem de Israel ter sido difamada publicamente. Além disso, ela continuará sendo sua mulher e ele não poderá mandá-la embora durante toda a sua vida. Contudo, se a denúncia for verdadeira, se não acharem as provas da virgindade da jovem, levarão a jovem até a porta da casa do seu pai e os homens da cidade a apedrejarão até que morra, pois ela cometeu uma infâmia em Israel, desonrando a casa do seu pai. Deste modo extirparás o mal do teu meio. Adultério e fornicação: se um homem for pego em flagrante deitado com uma mulher casada, ambos serão mortos, o homem que se deitou com a mulher e a mulher. Deste modo extirparás o mal de Israel. Se houver uma jovem virgem prometida a um homem, e um homem a encontra na cidade e se deita com ela, trareis ambos à porta da cidade e os apedrejareis até que morram, a jovem por não ter gritado por socorro na cidade, e o homem por ter abusado da mulher do seu próximo. Deste modo extirparás o mal do teu meio.
Contudo, se o homem encontrou a jovem prometida no campo, violentou-a e deitou-se com ela, morrerá somente o homem que se deitou com ela, nada farás à jovem, porque ela não tem um pecado que mereça a morte. Com efeito, este caso é semelhante ao do homem que ataca seu próximo e lhe tira a vida, ele a encontrou no campo, e a jovem prometida pode ter gritado, sem que houvesse quem a salvasse. Se um homem encontra uma jovem virgem que não está prometida, e agarra e se deita com ela e é pego em flagrante, o homem que se deitou com ela dará ao pai da jovem 50 siclos de prata, e ela ficará sendo a sua mulher, uma vez que abusou dela. Ele não poderá mandá-la embora durante toda a sua vida. Um homem não tomará a mulher do seu pai, para não retirar dela o pano do manto do seu pai. Participação nas assembleias cultuais. O homem com testículos esmagados ou com o membro viril cortado não poderá entrar na Assembleia de Deus. Nenhum bastardo entrará na Assembleia de Deus, e seus descendentes também não poderão entrar na Assembleia de Deus até a 10ª geração. O Amonita e o Moabita não poderão entrar na Assembleia de Deus, e mesmo seus descendentes também não poderão entrar na Assembleia de Deus até a 10ª geração, para sempre, isso porque não foram ao vosso encontro com pão e água quando caminhaveis após a saída do Egito, e porque assalariaram a Balaão, filho de Bie, de Peter em Eram-Naaraim, para que te amaldiçoasse. Mas Deus teu Deus não quis ouvir Balaão, e Deus teu Deus transformou a maldição em bênção a teu favor, pois Deus teu Deus te ama. Portanto, enquanto vivaras, jamais favoreças a prosperidade e a felicidade deles. Não abomines o Edomita, pois ele é teu irmão. Não abomines o egípcio, porque foste um estrangeiro em sua terra. Na 3ª geração seus descendentes terão acesso à Assembleia de Deus. Pureza no acampamento. Quando tiveres saído para acampar contra os teus inimigos, procura guardar-te de todo mal. Se em teu meio houver algum homem que ficou impuro por causa de uma poluição noturna, ele deverá sair para fora do acampamento e não voltará. Ao cair da tarde ele se lavará e, ao pôr do sol, poderá voltar ao acampamento. Deverás prover um lugar fora do acampamento para as tuas necessidades. Junto com teu equipamento tenhas também uma pá. Quando saíres para fazer as tuas necessidades, cava com ela, e ao terminar cobre as fezes. Pois Deus teu Deus anda pelo acampamento para te proteger e para entregar-te os inimigos. Portanto, teu acampamento deve ser santo, para que Deus não veja em ti algo de inconveniente e te volte as costas. Leis sociais e cultuais. Quando um escravo fugir do seu amo e se refugiar em tua casa, não o entregues ao seu amo, ele permanecerá contigo, entre os teus, no lugar que escolher, numa das tuas cidades, onde lhe pareça melhor. Não o maltrates. Não haverá prostituta sagrada entre as filhas de Israel, nem prostituto sagrado entre os filhos de Israel. Não trarás à casa de Deus teu Deus o salário de uma prostituta, nem o pagamento de um cão por algum voto, porque ambos são abomináveis a Deus teu Deus. Não emprestes ao teu irmão com juros, quer se trate de empréstimo de dinheiro, quer de víveres ou de qualquer outra coisa sobre a qual é costume exigir um juro. Poderás fazer um empréstimo com juros ao estrangeiro, contudo, emprestarás sem juros ao teu irmão, para que Deus teu Deus abençoe todo o empreendimento da tua mão na terra em que estás entrando, a fim de tomares posse dela. Quando ofereces um voto a Deus teu Deus, não tardes em cumpri-lo, pois Deus teu Deus certamente irá reclamá-lo de ti, e em ti haveria um pecado. Se te abstens de fazer o voto, não haverá pecado em ti. Contudo, cuidarás de cumprir o voto que os teus lábios proferirão, uma vez que com tua própria boca ofereceste espontaneamente um voto a Deus teu Deus. Quando entrares na vinha do teu próximo poderás comer à vontade, até ficar saciado, mas nada carregues em teu cesto. Quando entrares na plantação do teu próximo poderás colher as espigas com a mão, mas não peces a foice na plantação do teu próximo. O divórcio. Quando um homem tiver tomado uma mulher e consumado o matrimônio, mas esta logo depois não encontra mais graça a seus olhos, porque viu nela algo de inconveniente, ele lhe escreverá então uma ata de divórcio e a entregará, deixando-a sair de sua casa em liberdade.
tendo saído de sua casa, se ela começa a pertencer a um outro, e se também este a repudia, e lhe escreve e entrega em mãos uma ata de divórcio, e a deixa ir de sua casa em liberdade, ou se este outro homem que a tinha esposado vem a morrer, o primeiro marido que a tinha repudiado não poderá retomá-la como esposa, após ela ter se tornado impura, isso seria um ato abominável diante de Deus. E tu não deverias fazer pecar a terra que Deus teu Deus te dará como herança. Medidas de proteção: quando um homem for recém-casado, não deverá ir para a guerra, nem será requisitado para qualquer coisa. Ele ficará em casa, de licença por 1 ano, alegrando a esposa que tomou. Não tomarás como penhor as 2 mãos, nem mesmo a mão de cima, pois assim estarias penhorando uma vida. Se alguém for pego em flagrante sequestrando um dos irmãos, dentre os filhos de Israel, para explorá-lo ou vendê-lo, tal sequestrador será morto. Deste modo extirparás o mal do teu meio. Quando houver lepra, cuida de pôr diligentemente em prática tudo o que os sacerdotes levitas vos ensinarem, cuidareis de pôr em prática o que eu lhes tiver ordenado. Lembra-te do que Deus teu Deus fez a Marim no caminho, quando saístes do Egito. Quando fazes algum empréstimo ao teu próximo, não entrarás em sua casa para lhe tirar o penhor. Ficarás do lado de fora, e o homem a quem fizeste o empréstimo virá para fora trazer-te o penhor. Se for um pobre, porém, não irás dormir conservando o seu penhor, ao pôr do sol deverás devolver sem falta o penhor, para que ele durma com o seu manto e te abençoe. Quanto a ti, isso será um ato de justiça diante de Deus teu Deus. Não oprimirás um assalariado pobre, necessitado, seja ele um dos teus irmãos ou um estrangeiro que mora em tua terra, em tua cidade. Pagar-lhe-ás o salário a cada dia, antes que o sol se ponha, porque ele é pobre e disso depende a sua vida. Deste modo, ele não clamará a Deus contra ti, e em ti não haverá pecado. Os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada um será executado por seu próprio crime. Não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomarás como penhor a roupa da viúva. Recorda que foste escravo na terra do Egito, e que Deus teu Deus de lá te resgatou. É por isso que eu te ordeno agir deste modo. Quando estiveres ceifando a colheita em teu campo e esqueceres um feixe, não volteis para pegá-lo, ele é do estrangeiro, do órfão e da viúva, para que Deus teu Deus te abençoe em todo o trabalho das tuas mãos. Quando sacudires os frutos da tua oliveira, não repasses os ramos, o resto será do estrangeiro, do órfão e da viúva. Quando vindimares a tua vinha, não volteis a rebuscá-la, o resto será do estrangeiro, do órfão e da viúva. Recorda que foste escravo na terra do Egito. É por isso que eu te ordeno agir deste modo. Quando houver querela entre 2 homens e vierem à justiça, eles serão julgados, absolvendo-se o inocente e condenando-se o culpado. Se o culpado merecer açoites, o juiz o fará deitar-se e mandará açoitá-lo em sua presença, com um número de açoites proporcional à sua culpa. Falo a açoitar 40 vezes, não mais, não aconteça que, caso seja açoitado mais vezes, a ferida se torne grave e o teu irmão fique aviltado a teus olhos. Não amordaçarás o boi que debulha o grão. A lei do levirato: quando 2 irmãos moram juntos e um deles morre, sem deixar filhos, a mulher do morto não sairá para casar-se com um estranho à família, seu cunhado virá até ela e a tomará, cumprindo seu dever de cunhado. O primogênito que ela der à luz tomará o nome do irmão morto, para que o nome deste não se apague em Israel. Contudo, se o cunhado recusa desposar a cunhada, esta irá aos anciãos, na porta, e dirá: meu cunhado está recusando suscitar um nome para seu irmão em Israel. Não quer cumprir seu dever de cunhado para comigo. Os anciãos da cidade o convocarão e conversarão com ele. Se ele persiste, dizendo: não quero desposá-la, então a cunhada se aproximará dele na presença dos anciãos, tirar-lhe-á a sandália do pé, cuspirá em seu rosto e fará esta declaração: é isto que se deve fazer a um homem que não edifica a casa do seu irmão, e em Israel o chamarão com o apelido de casa do descalçado. O pudor nas brigas: quando homens estiverem brigando um homem contra seu irmão e a mulher de um deles se aproxima para livrar o marido dos sulcos do outro, e estende a mão, agarrando-o pelas suas vergonhas, tu cortarás a mão dela. Que teu olho não tenha piedade. Apêndice: não terás em tua bolsa 2 tipos de peso, um pesado e outro leve. Não terás em tua casa 2 tipos de medida, uma grande e outra pequena.
Terás um peso íntegro e justo, medida íntegra e justa, para que os teus dias se prolonguem sobre o solo que Deus teu Deus te dará. Porque Deus teu Deus abomina a todos os que praticam estas coisas, todos os que cometem injustiça. Lembra-te do que Amaleque te fez no caminho, quando saístes do Egito, ele veio ao teu encontro no caminho, quando estavas cansado e extenuado e, pela tua retaguarda, sem temer a Deus, atacou a todos os desfalecidos que iam atrás. Quando Deus teu Deus te der sossego de todos os inimigos que te cercam, na terra que Deus teu Deus te dará para que a possuas como herança, deverás apagar a memória de Amaleque de sob o céu. Não te esqueças. As primícias quando entrares na terra que Deus teu Deus te dará como herança, e a possuires e nela habitares, tomarás as primícias de todos os frutos que recolheres do solo que Deus teu Deus te dará e, colocando-as num cesto, irás ao lugar que Deus teu Deus houver escolhido para aí fazer habitar o seu nome. Virás ao sacerdote em função naqueles dias e lhe dirás: declaro hoje a Deus meu Deus que entrei na terra que Deus, sob juramento, prometerá aos nossos pais que nos daria. O sacerdote receberá o cesto de tua mão, colocá-lo-á diante do altar de Deus teu Deus, e, tomando a palavra, tu dirás diante de Deus meu Deus, meu pai era um arameu errante, ele desceu ao Egito e ali residiu com poucas pessoas, depois tornou-se uma nação grande, forte e numerosa. Os egípcios, porém, nos maltratarão e nos humilharão, impondo-nos uma dura escravidão. Gritamos então a Deus, Deus dos nossos pais, e Deus ouviu a nossa voz, viu nossa miséria, nosso sofrimento e nossa opressão. E Deus nos fez sair do Egito com mão forte e braço estendido, em meio a grande terror, com sinais e prodígios, e nos trouxe a este lugar, dando-nos esta terra, uma terra onde mana leite e mel. E agora, eis que trago as primícias dos frutos do solo que tu me deste, Deus. E as depositarás diante de Deus teu Deus, e te prostrarás diante de Deus teu Deus. Alegrar-te-ás, então, por todas as coisas boas que Deus teu Deus deu a ti e à tua casa e, juntamente contigo, o levita e o estrangeiro que reside em teu meio. O dízimo trienal no terceiro ano, o ano dos dízimos, quando tiveres acabado de separar todo o dízimo da tua colheita e o tiveres dado ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva para que comam e fiquem saciados em tuas cidades, tu dirás diante de Deus teu Deus: tirei de minha casa o que estava consagrado e o dei ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, conforme todos os mandamentos que me ordenaste. Não transgredi nem me esqueci dos teus mandamentos. Dele nada comi durante o meu luto, e, estando eu impuro, dele nada tirei, e dele nada ofereci por um morto. Obedeci à voz de Deus meu Deus e agi conforme tudo o que me ordenaste. Inclina-te da tua morada santa, do céu, e abençoa o teu povo Israel, como também o solo que nos deste, conforme juraste aos nossos pais, uma terra onde mana leite e mel.